Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, muita gente tem me perguntado, tanto nos comentários como em mensagens, pessoas que têm meu contato particular, conversado comigo em off, querendo saber a respeito de profecia, de apocalipse, e se eu perdi minha fé, se eu deixei de acreditar, e tudo aquele monte de coisas que muitas vezes causa curiosidade nas pessoas, até porque eu tô aqui na internet, tenho um canal, então a gente acaba, de certa forma, sendo formador de opinião, apesar de eu não gostar muito desse termo, né? Mas é uma coisa que acaba sendo inevitável, porque a partir do momento que você expõe um pensamento, expõe uma opinião, você pode estar sim ajudando algumas pessoas a formarem também a opinião dela. Isso é algo que é natural do ser humano. Todos nós buscamos na nossa vida, para qualquer área, para qualquer segmento, referências, né? Pessoas que nos influenciam, pessoas que fazem com que a nossa tomada de decisão se torne mais fácil, pessoas que fazem com que a nossa tomada de decisão, a nossa escolha faça sentido. E isso é natural. É, o, que, o que é mais natural ainda, por incrível que pareça, são pessoas tomarem suas decisões, fazerem suas escolhas unicamente, exclusivamente por influência de outros. E isso nós vemos acontecer aonde? Na religião, né? A religião, seja ela qual for, mas eu gostaria de me ater principalmente à religião cristã, e quando eu falo cristã, eu não estou me referindo somente ao cristianismo, mas eu gostaria de pegar a religião cristã como um todo, e vale lembrar, e vale a gente deixar isso bem claro aqui, que a religião cristã, ela tem origem no judaísmo, né? Não adianta as pessoas e os cristãos falarem, não, o cristianismo é Novo Testamento. Não, não é, tá? Sem Velho Testamento, sem Antiga Aliança, ou entenda do jeito que você quiser, não existe cristianismo, tá? Uma coisa está totalmente ligada à outra dentro do contexto cristão. Não estou dizendo dentro do contexto judaico, estou dizendo dentro do contexto cristão. Até porque o judaísmo ortodoxo não reconhece o cristianismo, né? Enfim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. A religião, e vamos nos ater aí ao cristianismo, ela tem sim um processo de influência fortíssimo, fortíssimo, sobre os cristãos. E o que é muito comum é a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que são frequentadores de igreja ou que são cristãos, tanto seja católico quanto protestante, independente da sua denominação, é serem influenciados pelos ensinamentos da mesma. Isso é totalmente natural, tá? Isso é natural. Na verdade, meus amigos, o papel da religião ele tem como primazia a doutrinação das pessoas, a doutrinação dos seus membros. O que seria a doutrinação? É pegar uma pessoa e falar para ela assim, ó, olha, meu amigo, esse aqui é o caminho que você deve andar. Essa daqui é a verdade. Essa é a história. É por aqui que você tem que ir. É literalmente é, traçar um caminho pro seu fiel, pro seu membro, e cuidar para que ele ande naquele caminho. Não permitir que ele saia daquele caminho, né? Eu estou usando alguns termos aqui e tentando não usar termos mais pesados para que ninguém se sinta ofendido, né? Ninguém que vai assistir esse vídeo se sinta ofendido, tá? Porque o meu intuito não é ofender ninguém, o meu intuito não é convencê-lo ou fazer com que você mude a tua fé ou qualquer coisa do tipo. Eu só estou dando um ponto de vista que, se você achar interessante e levar em consideração, leve. Se você não achar, siga a tua vida sendo doutrinado da forma com que você quiser.
Mas fato é que o papel da religião é esse. E acredito que nem o mais fanático religioso que estiver vendo esse vídeo tem como discordar disso, certo? Então concordamos que o papel da religião, a sua primazia é o quê? É doutrinar os seus adeptos, os seus membros, os seus fiéis, né? E essa doutrinação, quando a gente fala de doutrinação cristã, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ensinamentos. E os ensinamentos cristãos, eles são oriundos de onde? Da Bíblia. Então, entendendo isso, e é muito importante que cada um entenda isso, tá? Vocês precisam entender isso para que a mente de vocês comece a abrir. Porque eu venho falando já tem um tempo que tem muita gente que diz assim, ó, ah, eu sou liberto do sistema. Ah, porque eu tô livre do sistema. Ah, porque eu não faço mais parte do sistema. Só que as suas atitudes e as suas crenças mostram que não é bem assim. Na verdade, a pessoa ela deixou de frequentar um templo religioso, ela não participa mais de uma religião oficialmente, né? Ela não é mais católico ou ela não é mais frequentador de um templo evangélico, porém ela ainda continua se comportando como uma pessoa doutrinada pela religião. Por que isso? Porque ela não abre mão de alguns conceitos que foram imputados sobre a vida dela e que ela absorveu aquilo como verdade, mas toda vez que ela é confrontada sobre aquilo, ela se sente ofendida. Ela não se permite ser tocada em algumas áreas daquilo que foi ensinado para ela, daquela doutrinação religiosa, porque aquilo para ela é a verdade. Certo? Existe um ditado que diz assim, ó: uma mentira repetida muitas vezes ou contada muitas vezes, ela se torna verdade. E pessoal, nós precisamos ser sinceros no ponto de entendimento do seguinte: a verdade, ela se torna verdade a partir do momento que você reconhece que ela é verdade. Então a verdade ela é muito subjetiva, tá? Tem gente que fala assim: ah, porque essa é a verdade, ah, porque o meu canal fala a verdade, porque é a verdade da escritura, porque é a verdade de Deus e não sei o que, não sei o que lá. Só que não é. A verdade ela é subjetiva. Ela só passa a ser verdade se você recebê-la como verdade. Por isso que existem muitas religiões e todas elas se autoproclamam os portadores da verdade. Qual delas está certa? Ah, a que está mais certa é a que prega a mensagem de Cristo. Isso daí é tema talvez para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, e esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Então, se você não tem paciência de assistir vídeos longos, se você gosta de informações curtas, se você gosta de informações superficiais, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que estão de fato querendo entender um pouco daquilo que foi passado para nós como verdade, mas não passa de um grande embuste. Não passa de uma grande miscelânea, de uma grande mistura, né, para ser criado um sistema doutrinador e que faça com que as pessoas sejam escravas desse próprio sistema. Eu costumo dizer assim, ó, até por conta dessa verdade subjetiva que eu citei anteriormente, eu costumo dizer o seguinte: eu não estou em busca da verdade, eu estou em busca de me livrar das mentiras. É muito mais fácil hoje, meus amigos, você identificar as mentiras do que você identificar as verdades. Só que cada mentira que você desconstrói é um passo que você dá mais próximo de uma suposta, de uma pseudo-verdade. Então, cada vez que eu desconstruo uma mentira na minha vida, eu já me dou por satisfeito. Porque eu tenho em mente que talvez eu venha morrer nessa existência física e não venha entender toda a verdade. Talvez
a verdade ela foi tão manipulada, ela foi tão enterrada, ela foi tão desconstruída que talvez nós não tenhamos mais hoje condições de chegar naquela verdade absoluta, aquela verdade cristalina. Até porque as pessoas que detêm o conhecimento, e muitas delas, aliás, fazem parte do sistema religioso, e até por isso elas enganam as pessoas, porque elas sabem da verdade, só que a verdade não convém para nós, a verdade convém para elas. Essas pessoas não têm interesse de que essa verdade chegue para mim, para você, porque nós somos base da pirâmide. Nós somos base. A verdade ela é guardada por esses detentores da verdade, porque eles julgam que nós não temos condições de receber essa verdade, até porque foram construídas tantas e tantas mentiras ao longo da existência do homem, que hoje desconstruir tudo isso seria um choque muito grande, uma perda muito grande para todo esse sistema religioso, né? Porém, o que está acontecendo? Está chegando num ponto onde uma nova verdade vai precisar ser apresentada. Essa nova verdade ela vai unificar todas as verdades existentes, né? Que será a unificação de todas as religiões. Mas, a grosso modo, tem muita gente que fala: ah, mas isso é bíblico, isso é profético. Gente, isso não é nada mais, nada menos do que juntar todas as mentiras que já existem em uma só. Não vai mudar nada. Qual que é a diferença de você ter hoje 1000 líderes religiosos no mundo, cada um contando uma história, e você unificar todas essas histórias em uma só e continuar a mesma mentira? Então, assim, não tem diferença. A única diferença que vai ter nisso daí é a facilidade para os caras que querem controlar o mundo todo, controlar todo o rebanho com apenas. Como que é o nome daquele. Aquele chifre que os caras tocam para chamar a boiada? Então, é esse mesmo, o berrante, né? Então a única diferença é que ao invés de existirem várias pessoas tocando berrante, vai ter uma só que vai tocar e todo gado vai responder, né? Ah, mas isso é bíblico. Calma, gente. Calma. Cuidado com esse negócio de que isso é bíblico. As pessoas precisam parar com essa doença, com essa mania de achar que a Bíblia tem a obrigatoriedade de ter resposta para tudo. Ah, mas a Terra plana, veja lá na Bíblia que diz os 4 cantos da Terra. Ah, porque falou do coronavírus. Ah, lá na Bíblia está falando de peste. Gente, para. Isso é pensamento de doutrinação religiosa. E isso está cegando a maioria das pessoas que não consegue enxergar mais as coisas, porque tudo para elas tem que estar ligado à Bíblia. Ah, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, não é. Calma, vai com calma. Não entre por esse enveredamento, porque isso é doutrinação religiosa, isso é judaísmo, isso é cristianismo. Tá? Isso sem contar de outras religiões que também têm livros doutrinadores, mas os mais fanáticos, os mais intolerantes acerca de entender que isso não é verdade, são os próprios cristãos. Então calma lá, vamos devagar. Eu já fui assim também. As pessoas que me acompanham há mais tempo no canal sabem, eu fui um defensor ferrenho de Bíblia, de profecia e de uma série de coisas. Só que, como eu disse para vocês há pouco tempo, alguns minutos atrás, nesse mesmo vídeo, eu venho buscando na minha vida desconstruir as mentiras. Então, a cada mentira que eu desconstruo, algo novo se revela. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Muito está se comentando na internet e tal sobre a visita do Papa Francisco no Iraque, né? Então as pessoas estão falando: olha, o Papa vai lá no Iraque, olha só, é o cumprimento de uma profecia, olha que é isso, que é aquilo e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Só que as pessoas não entendem a ligação que tem por trás dessa visita no Iraque.
Por que o Iraque? Né? Por que os Estados Unidos teve tanto interesse no Iraque? Por que os Estados Unidos desconstruiu o governo de Saddam Hussein? Por que Saddam Hussein foi caçado como um terrorista e como um ditador e tudo mais, e blá blá blá? Eu não estou dizendo que ele não foi ditador, ele foi. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que os Estados Unidos construiu uma figura do Saddam Hussein muito pior do que era. E isso tinha um interesse muito maior do que simplesmente o medo de Saddam Hussein se tornar um homem que explodiria uma bomba nuclear. Pessoal, os Estados Unidos é o país que mais desenvolve armamento, que mais desenvolve, é um dos que mais desenvolve poder bélico no mundo, é um dos que mais desenvolve tecnologia nuclear, e ele tem a mania de querer controlar o desenvolvimento nuclear dos outros países. Vocês não acham isso estranho? Vocês acham mesmo que simplesmente os Estados Unidos foi caçar o Saddam Hussein por causa de desenvolvimento de armas nucleares? Não, gente. Não. É aí que começa a desconstrução do engano. Então vamos lá. Para quem não sabe ainda, deixa eu só ler essa matéria. Eu tô aqui, ó, para vocês verem que não é nenhum site fake, né? Eu tô no Vatican News, que é um site do próprio Vaticano, e diz assim, ó: o Papa no Iraque, um apoio aos cristãos e uma mensagem ao país. O fundador da comunidade romana de Santo Egídio, Andrea Riccardi, escreve na edição de março de Vitale Pastorale, Vida Pastoral, um artigo dedicado à iminente viagem do Papa Francisco ao Iraque, a realizar-se entre 5 a 8 de março, intitulado Na Igreja dos Mártires. Na Igreja dos Mártires. O Papa visita o Iraque, berço das religiões abrâmicas. Olha só que interessante isso. Berço das religiões abrâmicas. Tá? Guardem isso daí. Mas extenuado pela guerra. Ai, cara, se eu for comentar tudo que eu penso aqui, o vídeo vai ficar com 5 horas. Enfim, vamos lá. Após ter aberto um diálogo estável com o grão Imame de al-Azhar, o egípcio Al-Hamed al-Tayyib, a mais alta autoridade sunita, agora é a vez do mundo xiita, ressalta o historiador da igreja. Isso vai de encontro com aquilo que eu falei agora há pouco sobre o medo das pessoas em ter uma só religião e blá 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 blá. O que está acontecendo, pessoal? Todas as religiões, elas surgiram a partir da Mesopotâmia, a partir da Suméria, tá? Dali para frente deu origem a todas as religiões. Deuses e deusas foram adorados pelos sumérios. E a partir dali surgiram tudo que você conhece, inclusive tudo que você conhece como Bíblia. Tá? Bíblia. É preciso que nós entendamos algumas coisas, porque eu tenho certeza que quem tem a mente aberta, quem cansou dessa merda toda de ser enganado, de fazer papel de trouxa, de servir de massa de manobra para o sistema religioso, eu tenho certeza que isso para você vai ser libertador. E a partir disso você vai começar a entender muita coisa. Então, o que foi o Iraque? O Iraque, na verdade, hoje, tá? Ele é o que foi a antiga Mesopotâmia ou a antiga Suméria. Tá? Vou ler um trechinho aqui que está no Wikipédia, que diz assim: a história do Iraque inicia-se nos primórdios das civilizações. Foi nesta região maioritariamente equivalente à Mesopotâmia que foram feitos os primeiros registros históricos, como o surgimento da escrita. Tá? Prestem atenção nisso. Foi lá também que surgiu a primeira civilização do mundo, a Suméria. Beleza? Então, isso é fato. Não tem um historiador, não tem um arqueólogo, ainda que seja cristão, ainda que seja teólogo de igreja, ainda que seja teólogo do Vaticano, que vai contrariar isso. Tá? O Iraque é
a antiga Suméria. Tá? A antiga Suméria. Foi lá que surgiu a primeira escrita que se tem conhecimento. Existe apenas uma divergência em relação a isso, não é nenhuma divergência, mas é um novo achado de um pesquisador alemão chamado Kurt Schildmann, que faleceu em 2010. Eu tenho vídeos no meu canal falando sobre isso. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, tem ali, ó, Nefilim Anunnaki. Assista ali desde o primeiro e vai assistindo na sequência para você entender. Ali é interessante esse documentário que eu fiz, porque ele tem no começo uma identificação muito forte com a religião, porque quando eu comecei a fazer eu tinha uma visão, e quando eu terminei eu já estava com outro entendimento, e à medida que eu fui pesquisando, as compreensões elas foram se revelando, e eu fui mudando muito a minha forma de pensar e entender muitas coisas, e eu não me envergonho disso. Muito pelo contrário, eu não tenho rabo preso com nenhum tema. Eu não estou aqui para ficar mantendo as pessoas no meu canal, porque se eu falar isso, se eu falar sobre isso, as pessoas vão sair. Pessoal, eu só estou compartilhando o que eu penso. Se você acha que não é produtivo para você, se você não tem estrutura emocional para lidar com opiniões divergentes, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não tenho que manter a audiência aqui. Entendeu? Então é isso, né? Então, para quem não sabia, o Iraque é a antiga Suméria, onde foi até hoje, né, identificado a primeira escrita que se tem conhecimento. Isso já desconstrói o fator de que muitos judeus... Pessoal, eu não sou antissemita, eu não quero falar mal de pessoas, mas existe uma soberba muito grande nos judeus em eles afirmarem que a primeira escrita da humanidade foi o hebraico. Né? Existe essa coisa, e eu já caí nisso. Aí falaram do paleo-hebraico, do hebraico arcaico e tudo mais, e não sei o que, não sei o que. Só que não existe prova para isso. O que existe de concreto é que a primeira escrita conhecida pela humanidade é a escrita cuneiforme sumeriana. E também a escrita acadiana, são as duas, né? As duas mais antigas. Então, beleza, vamos seguir. Aqui, ó, eu tenho um resuminho da história da escrita. Né? A história da escrita tem início há milhares de anos, quando o homem sente a necessidade de registrar não só acontecimentos, mas particularmente operações primitivas do comércio. Dada a sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. Então, antes da escrita, e a gente, quando fala de escrita, nós estamos falando de vogais, né? De consoantes, de formação de uma palavra, existiam os pictogramas, né? Ou arte rupestre, que já era aqueles desenhos que o homem pré-histórico fazia ali dentro das cavernas, tal. A gente tem que entender o seguinte, ó, vamos raciocinar. Vamos pensar nos dias de hoje. Uma criança, né? A criança nasce e ali o que o pai ensina para ela? O pai e a mãe, eles pegam a mão da criança, dão um lápis na mão dela, uma caneta e ensinam ela a fazer as letras? Não, ela é ensinada a falar. Então o pai olha para um cachorro e fala para o filho, ó, au, au. Olha para o gatinho, miau. Mamãe, papai. E começa a fazer a criança associar imagens com nomes. A criança vai aprender a escrever 5 anos depois que ela nasceu. E isso não foi diferente na história da civilização. O ser humano ele aprendeu primeiro a falar. Né? Aprendeu primeiro a falar. Por isso que fala-se muito em tradição oral, ou seja, os ensinamentos que eram passados através da tradição oral antes de serem passados para a escrita. Né? Mas quando a gente fala de Bíblia, nós estamos falando de um livro, né? Escrito, certo? Então, quando nós começamos a entender a origem da primeira escrita, nós criamos ali um grande dilema. Porque a Bíblia em si, o Velho Testamento, os textos mais antigos que se tem conhecimento são os escritos do Mar Morto, certo? Em Qumran, beleza? Existem alguns fragmentos que foram encontrados num tempo mais recente, eu vou até mostrar aqui para vocês,
que datam ali de 10 mil, do século X, aliás, antes de Cristo. Ok? Mas ainda assim é um pequeno fragmento. Os textos mais antigos que se tem conhecimento são de Qumran, em hebraico. Hebraico. Então guardem isso na mente de vocês, beleza? Só que a escrita sumeriana, a escrita cuneiforme, ela surgiu cerca de 3.000 antes de Cristo. 3.000 é muito mais tempo do que o que se tem conhecimento dos escritos do Mar Morto. Então eu pergunto para vocês, como pode a escrita hebraica ser datada pelos judeus, né? Ser tida pelos judeus como a escrita mais antiga da humanidade, sendo que nós temos a escrita hebraica, a escrita acadiana, que é muito mais antiga, tá? Por isso que a gente vai identificar depois que algumas histórias bíblicas elas já existiam na época da Suméria. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala do dilúvio de Noé, né? E a gente fala, poxa, o dilúvio, a Bíblia, Noé, a Arca de Noé, e não sei o que lá, a história é autêntica, a história é verdadeira. Só que nos escritos da Suméria já existia uma história conhecida como a Epopeia de Gilgamesh, que conta exatamente a mesma história de Noé. Se você duvida, pesquise na internet e ache o livro da história da Epopeia de Gilgamesh. E aí fica aquela questão, aquela dúvida. Se a escrita sumeriana é mais antiga do que a escrita hebraica, qual precede? Qual texto é mais antigo? A Epopeia de Gilgamesh ou a história de Noé, que está relatada em Gênesis? Vocês que decidem. Deixo para que vocês tirem suas conclusões, certo? Da mesma forma, existe um livro também da época da Suméria chamado Enuma Elish. Esse livro, Enuma Elish, ele relata a criação do planeta Terra, a criação do homem, a criação da vida aqui. E muita coisa que está escrito ali em Enuma Elish se assemelha muito ao que está escrito em Gênesis. Só que Enuma Elish foi escrito muito antes de Gênesis. Por isso que muitos pesquisadores acreditam, até porque já se sabe, eu já citei isso em outros vídeos, né, que o livro de Gênesis tem ao menos 3 autores identificados. Existem 3 escritas diferentes, existem 3 perfis de escritores diferentes, no mínimo, tá? O que se tem como teoria é que foram entre 3 a 5 pessoas, né, que escreveram os textos lá e juntaram e formaram o livro do Gênesis. Não foi um autor só, como dizem aí, que Moisés pegou e escreveu o Gênesis do primeiro ao último capítulo. Isso é mentira. O que se sabe é que foi mais de um autor, né? Ao menos 3, podendo chegar até 5. E o livro Enuma Elish é mais antigo do que o Gênesis. Então, teria o Gênesis tido influência em Enuma Elish? Teria a história de Noé usado a história da Epopeia de Gilgamesh, o conto épico da Epopeia de Gilgamesh, como referência? Vocês tirem as suas conclusões. Eu só vou mostrar aqui a cronologia de tudo isso, para que vocês possam entender. Para vocês verem como a escrita cuneiforme ela é antiga, ela é mais antiga do que a escrita hieroglífica dos egípcios. Então a escrita cuneiforme ela é muito antiga. Tá? Até hoje, não se tem nenhuma comprovação histórica, seja de quem for, de que a escrita hebraica, paleohebraico, hebraico arcaico ou qualquer coisa do tipo seja mais antiga do que a escrita cuneiforme.
É interessante porque o nome do primeiro homem criado dentro da escrita cuneiforme era Adamo ou Adapa, né? Existem essas duas versões, que é muito próximo do Adam em hebraico, que se tornou o Adão aportuguesado, né? Então, gente, eu acho que a partir do momento que você consegue entender essas coisas, você já começa a desconstruir algumas mentiras. E assim, ó, o objetivo não é matar tua fé, o objetivo é fazer com que você tenha uma fé que seja lúcida e que você não crie expectativas em cima de algo que não vai acontecer, tá? Porque nós estamos passando por um momento muito ruim da humanidade, onde os senhores desse mundo se aproveitam da fragilidade das pessoas, da escravidão, de o quanto essas pessoas estão inseridas num contexto de mentira e de enganação, para fazerem tudo o que eles querem. Então, a partir do momento que você se torna livre, a partir do momento que você se abstém de viver essas mentiras, você não é mais uma presa fácil. Então, é esse o meu propósito. É de fazer com que as pessoas deixem de ser presas fáceis do sistema e que elas se tornem pessoas livres. Aqui é algo interessante. Um site aqui que é o Hypeness, que diz assim, ó, a linguagem escrita mais antiga do mundo tem seu próprio dicionário e agora está disponível gratuitamente na internet. A língua acádia, também conhecida como acadiano, é o idioma mais antigo de que se tem registros escritos. Era falada na antiga Mesopotâmia, território que hoje inclui boa parte do Iraque e do Kuwait, além de partes da Síria, da Turquia e do Irã. Seu registro mais antigo data do século XIV a.C. e acredita-se que a língua não seja falada há 2000 anos. O idioma foi preservado em inscrições em pedras de barro e há várias décadas estudiosos do mundo todo vêm trabalhando para decifrar suas palavras. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Chicago publicaram um dicionário de 21 volumes. Olha só que interessante isso, cujo valor total passa dos dos $1.000. Agora ele está disponível de graça para download. Então a escrita acadiana é a mesma escrita cuneiforme sumeriana, né? Na verdade, existiu ali uma junção dessas duas culturas, né? Tanto que se você pega os escritos acadianos e os escritos cuneiforme da Suméria, eles são praticamente idênticos, né? Então, para quem tem interesse, eu vou deixar os links aqui depois na descrição do vídeo, mas hoje você pode baixar todo esse conteúdo de graça, tá? Eu vou até voltar aqui, ó, para que vocês vejam como que funciona. Você vai clicar aqui nesse link, nesse, ó, agora ele está de graça, agora ele está disponível para download de graça. Clique aqui, vai abrir essa página. Se você quiser comprar, o preço é $60, volume 1A, parte 1, tá? Mas você pode clicar simplesmente aqui em download, ele já vai fazer uma atualização aqui da página e já vai estar à disposição aqui para você poder estar baixando. Claro que está tudo em inglês, mas aí você pode usar um tradutor, quem não conhece o idioma, não fala inglês ou não entende a escrita. Mas o interessante é que todo esse material está disponível aqui. Tá? Então mostra para nós que não é falácia, é um material que realmente está à disposição, é um material de estudo, né, que os caras realmente estão disponibilizando aí para que as pessoas que têm interesse tenham acesso ao conteúdo. Beleza? Beleza. Então vamos partir para a próxima. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, vamos falar um pouco sobre a escrita cuneiforme. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Papa ele está voltando, ele está indo para o Iraque, porque lá é o berço de tudo. Muita coisa envolve o Iraque, muita coisa envolve a Suméria, inclusive toda a obstrução da verdade que foram feitas pelas religiões, né, que surgiram a partir de lá. É de lá da Suméria que vem toda a verdade da humanidade, toda a origem do homem, toda a influência que nós tivemos aqui nesse mundo de seres físicos que vieram de outros planos, de outras áreas, de outros mundos, entenda como você quiser, para construir a vida aqui.
Eu entendo a existência hoje da seguinte forma: é a mesma coisa que você pensar numa grande empresa, numa grande multinacional, onde você tem lá o presidente da empresa que está dentro da sala dele. O presidente ele não sai do escritório dele e vai lá na linha de produção para apertar um parafuso de uma peça. Né? Abaixo do presidente você tem os diretores, os vice-diretores, aí você tem os gerentes, tem os supervisores, os líderes de produção, até você chegar no operário. E assim funciona a construção de um produto. Eu vejo que a existência no planeta Terra ela não é diferente disso. Então nós temos uma força criadora, um ser primordial que é responsável por toda a vida, mas ele não saiu de lá de onde ele está, do plano dele, da existência dele, para vir aqui apertar o parafuso. Para isso existiram operários que vieram fazer esse trabalho. Né? E esses operários eles não são muito diferentes de nós. Porque tem uma passagem em Gênesis que é bem interessante, né? E essa passagem ele é muito semelhante também ali no Enuma Elish, que diz, e ela, aliás, em várias outras religiões, vários outros livros relatam basicamente o mesmo conceito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós não somos um produto muito diferente daqueles que nos criaram, né? Então eu vejo o processo da criação como uma escala de produção, como pessoas que são responsáveis por cada parte da criação. Não faz sentido para mim, se vocês forem pesquisar quantas espécies de animais existem, quantas espécies de insetos, uma pessoa só ter criado isso. E faz menos sentido ainda para mim tudo isso que existe aqui ter sido criado única e exclusivamente aqui. Né? Até aquela passagem de Noé, para mim aquilo é uma grande metáfora, né? Quando fala assim, ó, pega um casal de cada animal e põe na arca porque vai ser reconstruída uma nova vida. Isso remete para mim, talvez, o que foi feito aqui na Terra. Né? Talvez seja uma metáfora nos mostrando o que realmente foi feito aqui. Vieram de algum lugar para cá e dentro desse processo de vinda para cá, trouxeram para cá algo que já existia em outro lugar. Porque se nós formos analisar a criação da vida, se nós formos observar a criação da vida hoje, esse é o processo. Se você pegar uma classe de animais e você exterminar ela, ela não vai continuar se propagando. Se não tiver as matrizes, né? Então é muito difícil. Vão falar assim, pô, mas Deus é Deus. Beleza, gente, isso é fé, eu não estou contestando isso, eu estou tentando pensar de uma maneira que a gente consiga observar, até para a gente tentar compreender aquilo que a gente pode compreender. Aquilo que a gente não pode compreender, nós vamos ficar no campo da subjeção. Né? Aí nós vamos ter que fazer o que todo mundo faz. Usa a Bíblia, e a Bíblia tem que ter resposta para isso, tem que ter resposta para aquilo. E não é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de tentar entender as coisas. Sim, você pode pegar a Bíblia? Pega a Bíblia, eu também pego. Mas tenta entender de uma forma não religiosa, linkando com outros textos, entendendo a origem dela mesmo, para de repente a gente conseguir formar um conceito um pouco mais compreensível, para a gente sair dessa loucura que está sendo formada há muitos anos, de que porque está escrito é verdade, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia mostra, porque... Isso para mim não funciona mais. Né? Então olha que interessante, o registro mais antigo até agora encontrado da escrita cuneiforme data do século XIV a.C. e está escrito em símbolos cuneiformes da língua acadiana, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. O último documento registrado em escrita cuneiforme da Sociedade da Mesopotâmia é um almanaque astronômico, datado de 75 depois de Cristo, onde estão anotados os movimentos dos astros mês a mês. Olha só a inteligência que esse povo tinha. E é bem interessante quando a gente pega, por exemplo, o livro de Enoque, e ele conta, né, que os seres que visitaram aqui, e é muito interessante porque a própria escrita cuneiforme da Suméria fala dos Anunnaki, que seriam o povo de Anu, que era o deus, né, Anunnaki, ou o rei deles, e Anunnaki significa os que do céu vieram, os que vieram do céu. E conta que esses seres, no livro de Enoque, conta que esses seres, né, que no livro de Enoque é chamado de Nephilim. E aí
quem assistiu a minha série vai entender que uma das maiores mentiras que tem dentro do ensinamento religioso, dentro da própria Bíblia, que isso daí é graças às terríveis adulterações e readequações de texto que fizeram, é que eles pegaram o termo Nefilim e atribuíram aos gigantes, né, querendo dizer que os Nefilim eram os gigantes, mas eu mostro nos meus vídeos que essa é uma maneira mentirosa de se compreender, porque a raiz etimológica da palavra Nefilim, ela vem do Nafal hebraico, e o Nafal significa, dentre tantas coisas, caídos, transgressores ou que vieram de cima. Então é impossível você dar um termo de Nefilim para um ser que não veio de lá, que não foi transgressor, um gigante, que ele foi originado na Terra. E o mais interessante ainda é que quando você pega a terminologia in, você vai encontrá-la em serafins, querubins, né, que remete a seres que dentro da Bíblia são chamados de anjos, ou seja, seres celestiais. E isso é muito interessante, porque quando você pega o prefixo, que é nafal, e junta com o sufixo in, você consegue de repente construir uma compreensão de que na verdade os nefilins não são os gigantes. Os nefilins seriam os seres que que teriam vindo do céu, né, como eles dizem, para cá, para trazer conhecimento, para se misturar com a raça humana e para criar os homens e tudo mais. Então isso é muito interessante. Tá? Só que para entender isso, você precisa desconstruir algumas verdades que imputaram sobre a sua cabeça. Vamos dar continuidade aqui. Interessante quando eu estava falando da mania, né, dos judeus fanáticos em quererem enfiar na cabeça das pessoas que o hebraico é a língua mais antiga da Terra. Né? A língua mais antiga, a língua adâmica, a língua de Deus e tudo mais, e blá blá blá. Só que quando a gente vai pesquisar mesmo, a gente vê que não é bem assim. Apesar de muitos falarem, mas essas pesquisas são do sistema. Ah, meu amigo, então encontra alguma pesquisa séria que não é do sistema e por favor me apresente, porque eu gostaria muito de ver. Tá? O que eu vejo, seja do sistema ou seja da casa do cacete, é que o hebraico não é a língua mais antiga da Terra. Desculpa. Tá? Mas tá cheio de professor aí, né, que não quero nem falar para não arrumar treta na internet, mas que, porque eu sou professor, eu sou da USP, eu sou da Unicamp, eu sou da casa do cacete, e agora eu entendo tudo, inclusive hebraico. Só que fica contando mentira para as pessoas. Né? Fica mostrando mentira. A verdade é que o texto mais antigo, olha só que interessante, isso daqui é uma matéria de 2010, tá? Arqueólogos encontram mais antiga escritura em hebraico. Inscrições têm mais de 3.000 anos e documentam sociedade israelita antiga. Um fragmento de cerâmica com 5 linhas de texto. Olha só que interessante. Se nós formos pegar a quantidade de tábuas de escrita cuneiforme, tábuas de argila, são várias, são centenas. Tem um acervo gigante de escrita cuneiforme sumeriana e acadiana. Aqui eles encontraram um fragmento de cerâmica com 5 linhas de texto e mais de 3.000 anos de idade, descoberto no local onde a Bíblia diz que Davi matou Golias. Acaba de ser decifrado e, de acordo com arqueólogos israelenses, é o mais antigo registro de hebraico escrito. Então, beleza, vamos supor que tudo isso é verdade, mesmo tendo sido encontrados por israelenses, né, que vão defender a escrita hebraica, mas vamos levar em consideração isso. As inscrições estavam em proto-cananeu, usado por israelitas, filisteus e outros povos das regiões, e foram descobertas há 18 meses. O material foi decifrado por Gerson Galil, da Universidade de Haifa, que identificou a escritura como hebraico. Em comunicado, a instituição afirma que se trata do mais antigo registro conhecido do idioma. Análises de datação radioativa feitos para determinar a idade do material indicam que as inscrições são do século X a.C.
o que as torna quase 1000 anos mais antigas que os pergaminhos do Mar Morto, que é o que eu disse para vocês lá atrás. Até então, os escritos mais antigos que se tinham da escrita hebraica eram os pergaminhos de Qumran no Mar Morto. Esse fragmento que eles acharam de barro com 5 linhas inscritos em proto-cananeu, segundo o pesquisador aqui, ela teria pelo menos 1000 anos mais antiga. Só que ainda assim, meus amigos, ela é do século X a.C. Século X. E nós sabemos que a escrita cuneiforme, seja ela acadiana ou sumeriana, ela data entre 14 e 15 a.C. Se você não sabe como isso é feito, eu vou abrir aqui, ó, tem até aqui salvo, aqui é a linha do tempo, né? Então aqui seria o ano Domini, né, ou o ano zero, que é o nascimento de Cristo. E do nascimento de Cristo em diante, nós temos uma contagem crescente. Do nascimento de Cristo para trás é uma contagem decrescente. Então, o século X, se ele estiver aqui, o século XV vai estar aqui. Então, quanto maior o século, mais distante é do nascimento de Cristo. Então, se nós temos uma escrita que foi encontrada no século, que foi datada do século X, ela ainda é mais recente do que uma escrita que foi datada do século XV ou do século XIV. Então, mesmo essa escrita hebraica datando do século X, sendo a mais antiga encontrada até agora, ela ainda não se torna a escrita mais antiga da história da humanidade. Beleza? Como eu disse para vocês, meus amigos, existe um estudo que ele foi feito, e aqui a gente tem que abrir um parênteses muito grande, por quê? Porque pelo o que eu sei, tá? E eu gostaria de deixar claro para vocês o seguinte: esse assunto ele é muito complexo, ele é muito vasto, ele tem muita informação e muita contra-informação. Existem muitas e muitas teorias. Se você for pegar os teólogos que são cristãos, principalmente os que são os arqueólogos, aliás, que são cristãos, principalmente os que são de fato ligados a algum sistema religioso, tem o próprio Rodrigo Silva aí, que é adventista, eles vão apresentar uma série de teorias tentando desconstruir isso, mas a grosso modo, tá, o que se tem de verdade, e isso é atestada pela maior parte de todos os pesquisadores, é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Existem algumas exceções, como essa que eu quero apresentar, até para que fique registrado aqui, e para que vocês também possam ter isso como fonte de pesquisa. Inclusive isso está mais detalhado dentro de um dos meus vídeos ali da série Nefilim Anunnaki, que é o seguinte: existiu um pesquisador chamado Kurt Schulman, ele faleceu em 2010, que ele foi responsável pelas pesquisas feitas em alguns artefatos encontrados, se eu não me engano, acho que foi no Peru. Eu preciso até rever isso daí, tá? E dentre esses artefatos tinha... deixa eu até ver se eu acho aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Que interessante. Putz, eu acho que eu não vou encontrar. Aqui, ó. É esse. Deixa eu ver se abrir nesse site aqui se vai aparecer. Foi no Equador. É isso mesmo. Quero achar. Aqui, ó. Essa foto aqui. Tá? Essa foto aqui. Essa foto o que é? Isso daqui foi um artefato encontrado no Equador, que é uma pirâmide feita numa pedra negra. Essa pirâmide ela tem 13 degraus, ela tem um olho incrustado aqui, por isso que eu já fiz um vídeo uma vez
E eu até acho que vou refazer esse vídeo para tentar explicar para as pessoas o seguinte: as pessoas falam, a pirâmide Illuminati, a pirâmide da Nova Ordem. Só que as pessoas não conseguem entender que isso é uma representação de algo que não é daqui. Tá? Gente, tem muita ligação com os seres que nos criaram. Tá? Muita ligação. Esses caras, eles não usam uma pirâmide dessa porque eles são adoradores de Satanás e de Lúcifer. Até porque Lúcifer não é Satanás. Não existe nenhuma prova da existência de Lúcifer. Essa história de que ele se rebelou e levou consigo a terça parte do céu, isso é uma má interpretação de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. O próprio nome Lúcifer é uma sacanagem que não é um padre, um monge católico fez. Pesquisem sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito agora. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: encontraram essa pirâmide. Debaixo dessa pirâmide nós temos uma representação do que supostamente seria o cinturão de Órion. Tá? Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. E nós temos essa escrita aqui, ó. Nós temos essa escrita. E essa escrita, ela foi traduzida, deixa eu traduzir a página aqui, pelo professor Kurt Schildmann, que era um alemão, e foi classificada por ele como um paleosânscrito. E segundo ele, seria a escrita mais antiga que se teria conhecimento. Segundo ele, é uma opinião de Kurt Schildmann, sendo até mais antiga do que a própria escrita cuneiforme sumeriana. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Para vocês entenderem como que existe muito mais conhecimento além do cercadinho hebreu, Bíblia, Gênesis, Velho Testamento e cristianismo. É nesse ponto que eu quero abrir a mente de vocês. Tá? E o interessante é o seguinte: segundo ele, a tradução dessas 5 letras seria: o filho do Criador vem daqui, ou seja, do cinturão de Órion. Olha só que interessante isso. Quem seria o filho do Criador? Seria Jesus? Seria Enki? Seria Enlil? Nós não sabemos. Né? Não sabe do que está falando. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe um conhecimento muito maior, muito mais amplo, que está além das fronteiras judaico-cristãs. E isso começa a mostrar para nós, pessoal, que nós não sabemos nada acerca da nossa criação. Nós sabemos muito pouco, né? Muito pouco. Então, isso começa a nos dar a compreensão de por que o Papa está indo lá para essa terra. Porque é de lá que vem todas essas coisas. Né? Aqui eu até separei alguns links falando sobre a epopeia de Gilgamesh. Né? Lógico que eu peguei aqui do Wikipedia, mas tem muito mais material para vocês pesquisarem. Aqui também tem sobre Enuma-Elish, que aqui, ó, é um mito da criação babilônico. Foi descoberto por Austin Henry Layard em 1849 em forma fragmentada nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, e publicado por George Smith em 1876. O Enuma-Elish tem cerca de 1000 linhas escritas em babilônico antigo sobre 7 tábuas de argila, ou seja, o babilônico antigo é o que, meus amigos? É a escrita cuneiforme sumeriana, ou a escrita acadiana. Sobre 7 tábuas de argila, cada uma com cerca de 175 a 115 a 170 linhas de texto. A maior parte do tablete 5 nunca foi recuperado, mas com exceção dessa lacuna, o texto está quase completo. Olha só que interessante, é um texto muito completo. Tá? Uma cópia duplicada do tablet 5 foi encontrada em Sultantep, antiga Ruzirina, localizada perto da moderna cidade Sanliurfa, na Turquia. Este épico é uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmovisão babilônica centrada na supremacia de Marduk
e da criação da humanidade para o serviço dos deuses. Olha só que interessante. Existe um cara aí, um charlatão, chamado Zecharia Sitchin. Eu já até fiz um vídeo no meu canal, nem sei se é nesse canal que está aí ou se no antigo canal, que eu mostro que ele era maçom, né? E se tem uma coisa que você não vai ouvir dos maçons, dos Rosa Cruzes e dessa galera de sociedade secreta, é eles compartilharem a verdade com você, comigo, porque nós, para eles, nós não somos dignos de receber a verdade, tá? Nós não somos dignos de receber a verdade. A verdade que eles têm, não estou dizendo que é a verdade absoluta. Então tem muita coisa escondida que foi maquiada para que nós vivêssemos nas trevas, na profunda escuridão. Mas olha só que interessante. Quando fala aqui, ó, da criação da humanidade para o serviço dos deuses, isso daqui foi usado pelo charlatão Zecharia Sitchin para construir a história de Enki de Enlil, dizendo que os Anunnaki vieram para cá e criaram os homens para serem escravos na extração de ouro, porque o ouro era importante pro planeta deles, que era o planeta X, né, ou Nibiru, porque a atmosfera deles dependia do ouro e tal, tal, tal. Só que essas traduções que Sitchin coloca nos livros dele só foram desenvolvidas por ele. Quando você pega pesquisadores mais sérios, como o próprio Samuel Noah Kramer ou Michael J. Heiser, que fazem traduções honestas, o Michael J. Heiser até é um pouquinho tendencioso para o cristianismo, mas beleza, dos textos da Suméria, você vai ver que nenhum dos textos da Suméria corroboram a história de ficção que Zecharia Sitchin construiu. Até porque não tem nenhuma evidência na história de vida de Zecharia Sitchin que ele realmente era um perito em línguas semíticas. Até porque ele viveu ali na região de Israel até os 17 anos. Depois ele foi para a Europa e ele se formou em História da Economia. Ele não tem formação linguística, de língua semítica, de língua acadiana, de qualquer língua que seja que pudesse ter, trazer conhecimento, trazer luz sobre um texto tão complexo como é a escrita acadiana e a escrita cuneiforme sumeriana. Então as pessoas, por isso que quando a gente fala de Anunnaki e tal, as pessoas logo vêm com essas baboseiras de Zecharia Sitchin achando que aquilo é verdade. Não é, pessoal. Ali é outro embuste que foi criado para que a verdade seja deturpada, corrompida, certo? Mas olha que interessante. A história de Enuma Elish fala já sobre essa questão da criação do homem, né, para ser utilizado a favor dos deuses. Então aqui, ó, deixa eu só ler novamente. A criação da humanidade para serviços dos deuses. Seu principal propósito original, no entanto, não é uma exposição de teologia ou teogonia, mas a elevação de Marduk, o deus-chefe da Babilônia, acima dos outros deuses da Mesopotâmia. Enuma Elish possui várias cópias na Babilônia e Assíria. A versão da biblioteca de Assurbanipal data do século 7 a.C. A composição do texto provavelmente remonta à Idade do Bronze, nos tempos de Hammurabi, ou talvez o início da Era Cassita, cerca do século 18 a 16 a.C., embora alguns estudiosos favoreçam uma data posterior a 1100 a.C. Dadas as suas enormes semelhanças com a narração bíblica do Gênesis, várias discussões têm surgido sobre qual das histórias é original e qual é uma adaptação à religião em causa. Para a cultura babilônica, o Enuma Elish explica a origem do poder real, a sua natureza, a permanência da instituição e a sua legitimidade. A realeza humana e terrena tem sua origem na realeza divina. A divindade continuará a ser o verdadeiro rei e também o modelo a imitar pelo rei terreno. A existência de um novo modelo divino impõe limites à natureza e realeza humana. Beleza, então aqui fala um pouco sobre o Enuma Elish, eu gostaria que vocês pesquisassem depois.
Muito tem se falado a respeito do zigurate, que o Papa vai lá e vai ver o zigurate, não sei o que, não sei o que lá. Eu gostaria também que vocês pesquisassem, né? E vocês vão ver que o zigurate de Ul, ele é mais antigo do que a própria Torre de Babel, né? Então gostaria que vocês pesquisassem sobre isso depois. Deixa eu só ir fechando isso daqui. Aqui é a linha do tempo que eu falei para vocês. Tá? É interessante, pessoal, que fala-se muito na questão quando a gente fala do zigurate, fala da deusa Inanna. Pesquisem depois sobre a deusa Inanna e vocês vão ver a ligação da deusa Inanna com a história dos Anunnaki. Né? Vocês vão ver que interessante a ligação da Inanna com a deusa demônio conhecida como Lilith. Olha só que interessante, vou ler apenas um texto aqui para vocês. Ó. Como Inanna não voltou ao mundo dos vivos, seu consorte Dumuzi tomou o poder da cidade de Erech para ele, traindo a confiança de Inanna. Contudo, o pai da deusa criou 2 monstros que foram ao resgate dela. Pelas regras do submundo governado por Ereshkigal, uma vez que uma alma pertence ao local, ela não pode mais sair. Inanna, desafiando esta lei, fugiu. E ao saber da traição de Dumuzi, ela o enviou para ocupar o seu lugar no submundo. Enquanto estava no plano terreno, ela também encontrou a deusa demônio Lilith nas raízes de uma árvore que planejava transformar em trono. Olha só que interessante. Quando a gente fala que encontrou um demônio, uma deusa Lilith, nas raízes de uma árvore, o que vocês lembram? Na ocasião, foi salva por Gilgamesh. Então, pessoal, acredito que o vídeo já ficou um tamanho bem elevado, né? Mais de 1 hora de vídeo. Eu não consegui abordar todas as coisas, o assunto é muito complexo, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O Papa está indo visitar as origens, tá? Está indo visitar de onde todas as adulterações e todas as corrupções começaram a ser feitas, de onde histórias que surgiram num tempo bem mais presente acabaram sendo distorcidas, porque quanto mais longe a gente fica do início, mais difícil é de nós entendermos como todas as coisas foram feitas. Então, a ligação da Igreja, do Papa, a ligação do judaísmo com a história da Suméria, com a história acadiana, é uma ligação de acobertamento, é uma ligação de deturpação, de usurpação. Então eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre esses fatos, que vocês pesquisassem mais sobre toda essa cronologia, que vocês pesquisassem mais sobre toda essa linha do tempo, para que vocês possam, por si só, tirarem as suas próprias conclusões e que vocês não sejam mais enganados e não sejam pegos em mais laços que vão surgir para que as pessoas continuem no cativeiro, para que as pessoas continuem enganadas, para que as pessoas continuem sendo escravizadas, para que as pessoas continuem sendo levadas ao engano e só favorecendo poderes como esses aqui, ó, tornando homens líderes poderosos, né, arrebanhando multidões, milhões e milhões de pessoas que são ali, ó, enganadas cegas, mas que não são inocentes, porque são enganadas e levadas como cegos para o buraco porque querem, porque têm preguiça. Muitas delas não são nem porque querem, mas porque têm medo de desconstruir tudo aquilo que foi colocado como verdade, porque foi colocado sobre ela uma pessoa que ela é a autoridade. Quem sou eu, Misael, falando para vocês? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa como vocês, cheia de defeitos, não sou líder de nada, não tenho responsabilidade de nada. Mas a minha palavra não tem o poder que tem a palavra do Papa. Se o Papa vier amanhã e repetir tudo que eu estou falando, todo mundo vai acreditar, mas eu sou apenas um louco gritando aqui. Então que fique esse material, que possa ajudar vocês. E aqueles que infelizmente se sentiram ofendidos, o intuito não é esse. O intuito não é ofender ninguém, não é matar a fé de ninguém, mas o intuito é simplesmente trazer um pouco de um conhecimento além do cercadinho judaico-cristão que tem aprisionado tantas pessoas ao longo da existência. Um grande abraço e até a próxima.